2017. Ano da Palavra. Em 2017, você tem um encontro marcado com o futuro da educação cristã no maior evento de escola dominical do país. Participe do 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017, no Rio de Janeiro. Plenárias, seminários e workshops com os grandes nomes da educação cristã nacional e internacional, celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. Venha se aperfeiçoar no ensino da Palavra de Deus com Elmer Towns, Marlene Lefever, Antônio Gilberto, Ezequias Soares, Elianai Cabral, Claudionor de Andrade, Alexandre Coelho, César Moisés, Helena Figueiredo, Joane Bentes, Elaine Cruz e muitos outros especialistas da educação cristã. Marque em sua agenda. 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017, no Rio de Janeiro. Um evento com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 1. Relevantes como o sal, resplandecentes como a luz. A paz do Senhor, eu sou o Valmir Nascimento, comentarista de lições bíblicas jovens da CPAD. Comentei a lição desse 4º trimestre da Escola Dominical, que tem por título Seguidores de Cristo, testemunhando numa sociedade em ruínas. É uma lição relevante, é uma lição que nós vamos trabalhar vários assuntos essenciais para a juventude cristã. Nós vamos falar sobre temas emergentes na sociedade, como, por exemplo, desigualdade social. Nós vamos falar sobre fome, nós vamos falar sobre refugiados, nós vamos falar sobre mídias sociais, enfim, vários assuntos que nós teremos ao longo de 14 lições para avaliar à luz das Sagradas Escrituras. É importante dizer que essa lição vai tratar sobre a relevância do cristão e a sua vida em sociedade, e de maneira que nós acreditamos que são temas que podem agregar na vida do seu aluno, que é um jovem que está na faculdade, que está no momento decisivo da vida dele. É preciso dizer, e é importante você aproveitar essa primeira lição para apresentar um panorama de todo o conteúdo que nós vamos estudar durante o nosso trimestre. Apresente nessa primeira lição as 14 lições, os temas que serão abordados, preparando eles para os domingos que nós teremos pela frente. Nessa primeira lição, que é a lição de introdução, que é a lição de abertura, nós já começamos com um tema que é muito instigante. É um tema que é conhecido, mas ao mesmo tempo nós precisamos lembrar reiteradamente e que vai fundamentar, que vai dar o panorama geral de todo o conteúdo desse trimestre. A primeira lição tem por título Relevantes como o sal, resplandecentes como a luz. Obviamente, o tema central dessa lição é a passagem que está em Mateus capítulo 5, o versículo 13, que é uma passagem muito conhecida, uma passagem que é muitas vezes lida em nossas igrejas e também é muito comentada. E nós vamos, a partir desse texto bíblico que diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É uma passagem muito contundente que Jesus utiliza logo após o seu Sermão do Monte. É uma alegoria cujos elementos que ele emprega aqui, o sal e a luz,
trazem ensinamentos ricos para a nossa vida, para a aplicação nos dias atuais. E a partir desses dois elementos, tanto o sal como a luz, nós podemos trazer alguns ensinamentos valiosos para nós na atualidade. O que nós precisamos ter em mente e que você deve enfatizar para os seus alunos é que essa alegoria de Jesus, o objetivo principal dela é destacar o testemunho ativo dos cristãos na sociedade. Sal e luz. Quando nós falamos sobre sal, hoje nós podemos ver o sal como um elemento muito simples, é um condimento utilizado na culinária, e às vezes nós não reconhecemos o valor que ele tinha na cultura judaica do tempo em que Jesus utilizou esta figura de linguagem. Mas naquele contexto o sal tinha um valor muito grande, um valor social, um valor simbólico também muito grande. Obviamente que você pode utilizar como um caminho pedagógico ao ministrar essa aula de avaliar como a cultura judaica compreendia o sal naquele contexto. Sim, você pode demonstrar que o sal tinha um valor econômico muito grande, você pode resgatar esses aspectos culturais e trazer para enriquecer ainda mais a sua aula. O que nós não podemos perder de vista é o significado que nós extraímos dessa afirmação de Jesus quando ele diz: vós sois o sal da terra. E é interessante aqui nós identificarmos, e você deve destacar isso na sua aula, que Jesus deixou muito claro que os cristãos, os discípulos, são o sal da terra. Ele não disse que os cristãos seriam o sal da terra, que poderiam ser o sal da terra. Jesus diz claramente que os seguidores dele, que os discípulos dele, são de fato sal da terra. Isso é interessante. Quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, ele está identificando algo que nós somos. Isso se de fato nós somos discípulos de Jesus. Mas qual que é o significado que nós poderíamos extrair dessa afirmação de Jesus ao dizer que nós somos o sal da terra? Nós podemos tirar aqui alguns significados. Geralmente nós atribuímos a esse símbolo duas importantes atuações ou utilizações do sal. Primeiro, o sal como um elemento que serve para salgar os alimentos. E o segundo, no sentido de preservação. Nós sabemos muito bem que naquela época em que Jesus utiliza essa simbologia, o sal, além de ser um condimento que era utilizado na culinária para salgar os alimentos, dar o sabor, para sobressair um determinado sabor naquele alimento, o sal também era utilizado para preservar. Então nós podemos pegar essas duas utilizações do sal e aplicar na vida do cristão atualmente. Mas a palavra que mais podemos aqui utilizar para representar de fato a função essencial do sal é a sua relevância. O sal, ele dá relevância ao alimento. E é exatamente esse o ponto que nós precisamos tratar ao longo de todo esse trimestre e que nós precisamos enfatizar. Você, como professor da sala de jovens, precisa enfatizar aos seus alunos a relevância cristã na sociedade. Assim como o sal deixa um alimento relevante pelo seu próprio sabor, nós precisamos entender a fé cristã como algo que é relevante na sociedade. E o que quer dizer algo que seja relevante na sociedade? Nós não estamos falando aqui de relevância no sentido numérico. Nós não estamos falando aqui de relevância no sentido de atuação política da igreja na sociedade. Nós vamos perceber ao longo das nossas lições que sim, os cristãos podem atuar na política, os cristãos podem atuar nas questões sociais, nas questões ambientais, nas questões econômicas. Mas quando nós estamos falando de relevância aqui, nós estamos falando de testemunho. Nós estamos falando de viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E quando o servo de Deus, quando o homem de Deus vive de acordo com a vontade de Deus, o seu testemunho é notado na sociedade. Então, nós precisamos ter isso claramente. Nós precisamos perceber que ao falarmos de cristianismo, nós precisamos entender que a fé cristã não é simplesmente uma relação pessoal e espiritual do homem com Deus do ponto de vista particular.
É isso, mas é muito mais do que isso. Nós precisamos entender que a vida cristã, ela não se restringe aos limites religiosos, aos limites da igreja. Nós precisamos entender que a fé cristã é relevante para influenciar a sociedade, para influenciar a política, para influenciar os meios de comunicação, para influenciar positivamente a vida em sociedade. Então, esse é o primeiro sentido que nós extraímos aqui do sal. É isso que nós estamos dizendo, e deixe isso claro para o seu aluno. Nós precisamos ser relevantes na sociedade. Os jovens, geralmente, eles têm algumas dúvidas sobre a fé cristã. E muitos perguntam, mas qual é a relevância da vida cristã? Será que a vida cristã, ela se restringe a ir ao culto, participar de atividades religiosas, cultuar a Deus? Não. Nós precisamos entender que a fé cristã é uma visão de mundo abrangente, que todas as coisas que foram criadas por Deus e que todas as coisas estão debaixo do senhorio de Cristo. Eu acho interessante aqui também, nessa figura de linguagem acerca do sal que Jesus utiliza, é exatamente a ideia que nós podemos extrair de que o sal ele só tem validade se ele entrar em contato com uma outra substância. O sal isolado, ele não serve para nada. O sal sem sabor, ele não serve para nada. Mas quando esse sal ele entra em contato com a comida, a partir daí esse sal é notado a sua utilidade e também o sabor no alimento. E isso acontece em relação à fé cristã. A fé cristã, ela é notada, a relevância da vida cristã, ela é notada em sociedade quando nós interagimos com a sociedade. E ao entendermos essa concepção de sal, nós vamos então extrair o ensinamento que a fé cristã, ela ao entrar em contato com a sociedade, através da pregação do Evangelho, através de uma atuação social específica, contundente, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, aí nós vamos entender que de fato nós fizemos a diferença na sociedade. O segundo elemento, segunda simbologia que Jesus utiliza no capítulo 5 aqui do verso que nós estudamos é exatamente a luz. E mais uma vez nós extraímos aqui um significado relevante. Se o sal ele tem uma importância de dar sabor ao alimento, a luz ela aquece os ambientes e ela também traz a luminosidade para aquele ambiente. Nós poderíamos aqui fazer uma análise do que é a luz, como uma onda da física que se propaga e que atinge os objetos e provoca uma certa alteração. Você pode dar essa explicação aos seus alunos, mas nós precisamos aqui ter em mente a simbologia e o significado da simbologia que Jesus está utilizando aqui. Quando Jesus está utilizando o significado de luz, ele está dizendo para o cristão, de uma maneira geral, que nós podemos iluminar esse mundo que jaz em trevas. Aqui está um ponto central. Nós vivemos, como dissemos aqui no início, que é o subtítulo da nossa lição, testemunhando numa sociedade em ruínas. Nós vivemos, de fato, uma sociedade caótica, nós vivemos um período de crise moral, um período de crise espiritual, mas só que, apesar de todo esse contexto que é caótico, que é problemático e cheio de desafios para o cristão, nós não podemos perder as nossas esperanças. Nós precisamos pegar essa alegoria que Jesus utiliza aqui ao dizer que nós somos luz, e luz serve exatamente para iluminar o ambiente. Dentro da afirmação de Jesus, ele deixou muito evidente, ninguém pega um candeeiro e esconde debaixo de uma mesa, não. Essa luz, ela precisa ser colocada em um ambiente, em um local que espalhe luminosidade para todas as localidades. E é interessante que Jesus vai se valer dessa explicação aqui no verso 15 da seguinte maneira, quando ele diz: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Mas no verso 14 ele diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Olha só que interessante. Jesus dá dois exemplos aqui de luz. Uma da cidade iluminada,
que nós extraímos um significado de iluminação pública e, nesse sentido, a fé cristã, ela também ilumina a vida pública da sociedade. E o segundo exemplo que ele dá é exatamente o verso que nós acabamos de ler, quando ele diz que a candeia, ela não pode ser colocada debaixo do alqueire. Aqui nós temos o segundo exemplo, que ele está utilizando luz no sentido privado, uma luz que ilumina somente a residência, que ilumina a casa. Ao pegar esses dois elementos, essas duas simbologias que Jesus disse aqui para os seus discípulos, nós precisamos afirmar de maneira contundente aos nossos alunos que a fé cristã, ela é uma fé que traz luminosidade no ambiente privado, que é aquele relacionamento devocional que nós temos com o Senhor, porque nós fomos iluminados pelo Espírito Santo de Deus e nós temos a nossa vida transformada pelo poder da palavra e pela presença do Espírito Santo de Deus, mas também a outra simbologia, que é a ideia de luminosidade pública, ou seja, o cristão, ele é também uma luz pública que pode iluminar a sociedade, pode iluminar a política, pode dar esperança para a sociedade que está rumo ao caos e vive em um momento de caos. Só que é um ponto essencial que nós precisamos lembrar aos nossos alunos. Mesmo nós vivendo uma sociedade corrompida, caótica e em crise, nós precisamos, ao levar essa luz para a sociedade, dar esperança às pessoas. A fé cristã, ela tem que dar esperança para as pessoas. E como que nós damos esperança para as pessoas? Demonstrando que Jesus se importa com a vida em sociedade, que a palavra de Deus tem princípios contundentes que podem ser aplicados para a vida em sociedade. Então, após explicar isso aos seus alunos, esses dois elementos, você vai assim, aplicar a relevância cristã para a vida em sociedade. E eu finalizaria, eu gostaria que proponho que você finalize a tua aula destacando algo que é bem pertinente, que é exatamente o testemunho na sociedade. Já que nós estamos falando que sal e luz referem-se a testemunho, precisamos lembrar, nós que somos pentecostais, que ser pentecostal significa ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus para testemunhar. Nós fomos capacitados espiritualmente por Deus para testemunhar em sociedade. Nós testemunhamos em sociedade não simplesmente por conta da nossa capacidade intelectual, racional, não tem nada a ver com isso. Nós fomos capacitados por Deus e nós vamos entender isso a partir do derramamento do Espírito Santo de Deus ali no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando a igreja, quando os discípulos recebem o batismo com o Espírito Santo, para quê? Eles recebem essa capacitação espiritual para testemunhar em sociedade. É interessante que um dos símbolos da fé cristã e especialmente do pentecostalismo é o fogo. E o fogo é um tipo de luz que ele aquece e ele ilumina. Então, nós que somos pentecostais, precisamos nos valer dessa capacitação do Espírito Santo de Deus para testemunharmos em sociedade. São essas as observações, são essas as dicas iniciais que eu tenho para você que é professora da Escola Bíblica Dominical. Eu espero que você esteja motivado para preparar os seus alunos para viverem em sociedade a partir dessas lições que nós estaremos estudando ao longo de todo esse trimestre. Eu oro para que você tenha uma aula rica, uma aula proveitosa e que os seus alunos sejam abençoados por aquilo que você vai lhes ensinar nas aulas de domingo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus alunos e até a próxima lição. CPAD, a editora da Escola Dominical.